Fala aí, nerd, voltamos aqui com o assunto funções de primeiro grau. Agora uma das partes mais importantes, na minha opinião, sobre funções de primeiro grau, que é a ideia dos coeficientes, né? Em geral, nossa receitinha de bolo aqui vai ser dessa forma aqui, ó. Deixa eu até fazer de outra cor aqui para você, ó. A vezes x mais b, tá ok? Essa aqui é a nossa receitinha de bolo. Então, nesse lugar do A aqui, no lugar do A, a gente vai ter um número em geral, né? Ou às vezes ele vai pedir para você descobrir esse número, mas esse número aqui, que a gente está representando por A, é o nosso coeficiente angular. Ele nos remete ao ângulo, à declividade, à inclinação da reta, tá ok? Deixei os mesmos 4 exemplos aqui, ó. Por exemplo, nosso A aqui seria 1,5. Então, essa seria a declividade aqui, a inclinação, né? O 3x também, ó. Ele nos dá uma inclinação. Aqui está um pouco fora de escala, tá? Você vê que 1 aqui é bem maior que 1 aqui. Mas a gente pode desenhar os gráficozinhos daqui a pouquinho também. Beleza? Tô rindo aqui que ficou meio estranho, né? A palavra que eu falei, gráficozinho. Beleza. Aqui também, ó, uma coisa a gente pode notar aqui, ó, se o A for negativo, a gente tem uma reta decrescente, tranquilo? Aqui a gente tem y igual a 2x, então uma reta crescente também está fora de escala aqui, ó. Vê que 1 na horizontal é muito maior do que 1 na vertical, tá ok? Então vamos lá, ó. Coeficiente angular. A gente pode pensar o seguinte, ó, também pensar na tangente do ângulo formado entre a reta e a horizontal. Tá ok? Então, por exemplo, ó, esse ângulo aqui seria o nosso θ. Ou então, posso pegar em qualquer lugar da reta, que sempre vai ter o mesmo coeficiente angular. Correto? Então, se eu pegar a tangente desse ângulo, vai dar exatamente o A aqui para mim. Como é que a gente vai calcular a tangente? Já te explico, né? A gente vai chegar no assunto também de trigonometria e tal, mas aqui rapidão a gente vai ter uma noção do que é a tangente desse ângulo aqui. Mesma coisa aqui, pensando que é negativo, né? Você poderia pensar aqui já diretamente a tangente do ângulo para dar negativo, mas eu penso como se fosse uma tangente normal e penso que ele é negativo porque a reta é decrescente. Então, eu já faço o caminho inverso, né? Beleza, aqui mesma coisa, podemos calcular também. Então, tangente aqui seria nosso cateto oposto sobre cateto adjacente de algum triângulo, né? Tem que ser um triângulo retângulo. Aqui nas nossas funções é fácil achar triângulos retângulos. Por exemplo, aqui ó, eu teria um triângulo retângulo. Esse ponto, essa reta aqui seria nosso cateto oposto, né? Oposto ao ângulo. E adjacente, pertinho do ângulo. Porém, eu não sei exatamente esse ponto aqui a princípio, né? Como é que eu poderia pensar? A gente viu que o ponto aqui poderia ser 1 e 5, né? A gente calculou já nas outras aulas, esse ponto aqui. Então, como é que eu penso? Vou pensar num triângulo aqui, ó. Então, essa distância aqui, nosso cateto oposto, seria 5 menos 2, daria 3. E aqui daria 1 menos 0, daria 1, né? Você vê que está bem fora de proporção, o 3 está menor que 1, mas beleza. Então, seria 3 sobre 1, daria 3 nosso A. Vamos ver se deu certo? Olha lá, o A é igual a 3. Beleza. Sempre vai dar certo, se você fizer certinho, né? Você tem que pegar essa distância aqui. Em geral, eles falam assim também, ó. 5 menos 2, já coloca aqui, né? 5 menos 2 e 1 menos 0. Eu já coloquei o valor direto. 5 menos 2, 3 e 1 menos 0, 1. Próximo, ou anterior, né? Como é que era? Era o ponto 1, dava no ponto meio aqui no Y. Então, eu posso pensar um triângulo aqui também. Então, aqui, nosso cateto oposto vai ser 1,5 menos 0, 1,5. E aqui, 1 menos 0, 1. 1,5 dividido por 1 vai dar 1,5, que é o nosso A que está acompanhando o X, tá ok? Aqui,
mesma coisa, né? Poderia pensar 100 dividido por 20. 100 dividido por 20 dá 5. E negativo porque ele é uma reta decrescente. Então, daria menos 5. Aqui, ó, menos 5 é o nosso A. Se você reparar, temos essa tabela aqui que ele sempre dá o nosso A, ó. Ele chamou de slope. Não sei exatamente o que significa em inglês, né? Mas é o nosso A para todos os casos, tá ok? Ele dá alguns outros pontos importantes, ó. Onde intercepta o eixo X, onde intercepta o eixo Y. A gente vai ver por que isso é importante, tá ok? Beleza. Então, o B é o nosso coeficiente linear. Importante você saber esses nomes, porque ele fala lá em questões, ele fala assim, o coeficiente linear é tanto, o coeficiente angular é tanto, beleza? Por isso que é importante você saber esses nomes. Ele é o y, vai ser o valor do y para x igual a zero. Ou seja, falando a mesma coisa em outras palavras, onde intercepta o eixo y. Tá ok? Por isso que ele já colocou esse ponto aqui, que é muito relevante para a gente, ó. Exatamente. Y-intercept, onde intercepta o eixo y. Vou circular todos aqui, daí a gente vê o que ele quis dizer. Vamos lá. No primeiro caso, é zero, ou seja, não temos o B aqui, né? Se a gente fosse pensar na nossa receitinha de bolo, AX mais B. Cadê o B? Não tem, é zero. Porque qualquer número somado com zero vai dar o próprio número. Beleza, o próximo. AX mais B, o B igual a 2. É exatamente onde intercepta o eixo Y. Tá ok? Próximo. O B é 100 positivo, né? Ou seja, é onde intercepta o eixo Y e é o nosso B. Ó, AX mais B. Então, o nosso A vai ser menos 5 e o B vai ser 100. Tranquilo? É o valor do Y onde corta valor do Y onde x igual a zero. Que também é sinônimo de onde cruza o eixo Y, beleza? E aqui dá zero também, como a gente pode observar no gráfico ou na função. AX mais B, não temos o B, o A é igual a 2. Quando a gente cruza o eixo X, nós temos a raiz. Ó, valor de X para Y igual a zero. Ou onde intercepta ou cruza, né? Intercepta o eixo X. Esses dois aqui são, deixa eu até apagar aqui, ó. São nossas raízes. Raiz, no caso de equação do primeiro grau, a gente vai ter apenas uma raiz, ou nenhuma, né? Mas a gente vai ter no máximo uma, então. Então, o que é raiz? É quando o y é igual a zero, a gente vai ter um valor de x, esse valor é a nossa raiz. Ou onde intercepta o eixo x. É a mesma coisa, são sinônimos, tá? Beleza, vamos olhar os gráficos. Aqui onde intercepta no zero, exatamente isso que ele falou aqui pra gente, ó. Quando interceptou aqui, nós temos x igual a zero. Então, a raiz dessa função aqui é zero. Próximo, a raiz aqui, se a gente calculasse, daria menos 2 sobre 3. Que daria por aqui assim, né? Ou menos 0,6667 aproximadamente. Então, essa aqui seria a nossa raiz, beleza? Próxima, nossa raiz é 20, que foi exatamente nesse ponto aqui, ó, onde y é igual a zero, né? A gente descobriu aqui que o x vai dar 20, tá ok? E aqui vai dar zero também. Então, para o y igual a zero, a gente tem o x igual a zero, onde intercepta o eixo x é a nossa raiz, beleza? Isso aqui é muito importante para a gente ver depois
nas equações de segundo grau, como é que a gente pode pensar, beleza? Eu vou fazer mais uma aula aqui, que é quase uma aula bônus, né? Porque eu já expliquei tudo aqui que é importante, mas eu ainda vou falar como a gente pode achar o A e o B de outras formas, tá ok? Então vai ser uma aula 4D, que é uma aula totalmente bônus aqui, mais exemplificativa do que só explicativa, né? E aí, gostou dessa aula? Então não deixe de conhecer o curso completo de Matemática do Ensino Médio, tá ok? Esse curso, juntamente com outros cursos, como o curso completo de Matemática Básica também, e muito mais conteúdo, outras resoluções de exercícios vestibulares, etc., está no nosso YouNerd Club. Vou deixar o vídeo aqui para você conhecer e também o link aqui na descrição para você entender melhor como é que funciona, tá ok? Resumindo em segundos aqui, é um sistema de mensalidades tipo Netflix, Spotify, onde você paga uma mensalidade muito baratinha e tem acesso a centenas e centenas de conteúdos, beleza? Valeu então, dá uma olhada aqui, não deixe de conhecer. Valeu!